Então, essa é a nossa aula, primeira aula da segunda VA, do ciclo 2, aula de matéria orgânica do solo. A partir de agora, qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone para falar, porque eu não vejo o chat, né? E a nossa aula 5, né? Seguindo uma sequência lógica, aí seria a nossa aula 5, sobre matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo ela tem uma importância muito grande na fertilidade. Então, vocês provavelmente já viram um pouquinho de matéria orgânica lá em Introdução ao Estudo do Solo, mas na fertilidade aqui ela tem uma importância muito grande. Fertilidade. Ela tem uma importância muito grande por conta de características, né, físicas, que ela influencia em pontos físicos, da química e da biologia do solo. E é isso que é a nossa ideia hoje, é discutir um pouquinho sobre esses fatores e saber como, lá no final da aula, depois do pequeno intervalo, entender como que eu elevo os teores de matéria orgânica. Se eu pegar um solo que tem 20 gramas por quilo de matéria orgânica, e aí a gente precisa levar para 30 gramas por quilo. E como que eu faço isso, né? Quanto de esterco eu uso? Como que é a conta, né? Então a gente vai ter uma continha básica aqui para aprender a fazer essa recomendação. Então, antes disso, a gente viu na primeira parte da disciplina a história da fertilidade do solo, né? Fazendo uma retomada de conhecimento aqui. A gente falou sobre a fertilidade dos solos brasileiros, a gente falou sobre as características físicas, químicas e biológicas dos nossos solos, relembrando. Falamos das leis da fertilidade do solo, lei do mínimo, lei do máximo, lei dos incrementos decrescentes, lei da restituição e lei da qualidade biológica, né? A gente falou dessas 5 leis. Fizemos os cálculos básicos da fertilidade, então a gente aprendeu aqui como que calcula a soma de base, como que calcula CTC, CTC efetivo e CTC APH7, que é o CTC com T minúsculo. Vimos como calcula a saturação de base, saturação por alumínio, necessidade de calagem, necessidade de gessagem. E aí falamos também sobre a acidez do solo e correção, né? Que a gente viu teor de cálcio, né? Teor de magnésio, relação cálcio-magnésio, a gente falou disso tudo nessa parte aqui. E a acidez do solo e sua correção, que foi com a calagem propriamente dita, né? Então a gente viu que a acidez ela tem acidez ativa, acidez potencial. A acidez potencial é informada pela acidez trocável e a não trocável, né? A gente falou sobre isso tudo na primeira parte da disciplina. É a base. Então, o que nós vimos até hoje é a base da fertilidade, para que agora a gente possa falar sobre matéria orgânica, depois sobre os nutrientes, então a gente vai estudar cada nutriente, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, os micronutrientes também, vou colocar aqui micro, e estudar depois, na última parte da disciplina, a adubação, né, a adubação química, que hoje a gente já vai falar da adubação orgânica. Tá? Bem, falando de matéria orgânica, meu computador ficou doido. Calma. Falando de matéria orgânica, tá doido. A gente tem, lá na primeira parte da disciplina, eu mostrei isso para vocês, modelo hipotético. Hipoteticamente, isso seria um solo ideal. Um solo que tenha 50% de parte sólida, 50% de fase gasosa, de poros, né? Poros, na verdade. Esses poros podem estar preenchidos por água ou ar. Então, até ontem, anteontem, em Goianésia, quase que todos os solos da região, essa parte aqui estava preenchida tudo por ar. Quase 50% poroso estava com ar, né? Não chovia. Agora, com a chuva, a gente já saturou, né? A água infiltrou, saturou o solo, agora a gente já tem um equilíbrio. A gente tem umidade no solo, mas também tem ar, que é importante, a gente já viu na primeira parte da disciplina. Os outros 50%, parte sólida composta por minerais e por matéria orgânica. Olha aqui o que seria o ideal, né? A gente falou lá que o solo ideal teria 5% de matéria orgânica. E aí eu trago para vocês que a gente não trabalha mais com 5%. Lógico que aqui a gente está trabalhando em porcentagem, mas a matéria orgânica hoje, a matéria orgânica do solo, a expressão dela é em gramas por quilo de solo.
Você vai pegar uma amostra de solo, vai ter lá 20 gramas por quilo. 20 gramas de matéria orgânica, 20 gramas de matéria orgânica para cada 1 quilo de solo. Mesma coisa que 20 gramas de matéria orgânica para cada 1.000 gramas de solo, concorda? 1 quilo é 1.000 gramas de solo. Se a gente colocar 20 gramas para cada 1.000 gramas, eu vou tirar o zero aqui, eu tenho 2%. Então, a gente não utiliza em porcentagem, a gente utiliza em 20 gramas por 1.000 gramas, 20 gramas por quilo, mas seria a mesma coisa de 2%. Então, o ideal seria 5%. A gente vai ver que os nossos solos do Cerrado, quase nada tem 5%. A gente não tem muita matéria orgânica no solo, mas esse pouco que a gente tem é muito importante para o crescimento das plantas e para a sustentabilidade. Daqui a pouquinho eu falo. Eu acho que tem alguma coisa passando nos slides automáticos. Bem, a matéria orgânica do solo consiste em mistura de resíduos de plantas e animais. Então, tudo que for resíduo de vegetal ou animal, tudo que foi vivo e estiver no solo, é considerado matéria orgânica do solo. Em vários estágios de decomposição. Então, o professor Jadson ele utiliza sempre uma outra denominação. Ele separa em material vegetal, material orgânico e matéria orgânica, né? Alguns autores, como é o Campbell, em 78, ele já define que tudo é matéria orgânica, mas estão em diferentes estágios de decomposição. Uma folha que acabou de cair da árvore é matéria orgânica, mas ela está verde ainda, ela não decompôs. E aí tem as frações da matéria orgânica, tá? Não tem erro da definição que o professor trabalha, nem dessa, mas são definições diferentes. Podem ter substâncias microbiológicas ou químicas, decaimento de produtos, então degradação, né, decomposição, micro-organismos vivos, mortos e pequenos animais e suas sobras. Então é importante que a gente entenda que, para alguns autores, tudo que está no solo é considerado matéria orgânica do solo, tudo que for vivo, que já foi vivo ou que está vivo. Então, fungos, bactérias, protozoários, tudo isso que tiver no solo é considerado matéria orgânica, além das partes em decomposição. A matéria orgânica do solo possui, em média, 58% de carbono. Esse dado é importante, porque quando a gente vai para o laboratório, a gente não consegue determinar a matéria orgânica do solo. A gente consegue determinar o carbono orgânico do total do solo. E aí, determinando o carbono orgânico, indiretamente eu consigo determinar a matéria orgânica do solo. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por exemplo, se eu fiz uma análise de solo e determinei que eu tenho lá 15 gramas por quilo de solo de carbono orgânico, eu posso fazer uma regra de 3 e descobrir quanto que eu tenho de matéria orgânica do solo. Então, a metodologia não determina a matéria orgânica, determina o carbono e a gente faz uma conta aqui para determinar quanto, né? Então, se 15%, 15 gramas corresponde a 58%, quantos gramas para corresponder a 100? Eu faço essa regra de 3. A gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, a matéria orgânica ela tem grande importância agrícola e ambiental. Agrícola por vários aspectos, aumenta a CTC, melhora a infiltração de água no solo, né? Várias coisas. E ambiental porque se a gente tem a matéria orgânica sendo basicamente carbono, quando eu não degrado essa matéria orgânica, eu não emito carbono para a atmosfera, CO2 principalmente. Então, quando eu queimo a palhada degrada, é carbono que está indo para a atmosfera. Então, eu tenho importância ambiental também, né? Então, olha aqui algumas imagens sobre matéria orgânica. Isso aqui é uma lavoura inundada, né? Um campo de produção inundado que tem muita matéria orgânica. Solos escuros, né? Solos orgânicos, organossolos. Então, os organossolos são solos com alto teor de matéria orgânica, né? Aqui eu tenho uma terra preta, a gente chama de terra preta de índio, né? Porque esses indígenas, eles cultivavam muito tempo nas áreas de mata e esse solo foi ficando um solo muito orgânico, com muita matéria orgânica, né? Aqui eu tenho serrapilheira, palhada na floresta, isso aqui também é matéria orgânica do solo.
Solo em decomposição. Não é o humus ainda. O humus a gente vai chegar, seria o mais alto grau de decomposição da matéria orgânica. Aqui também eu tenho matéria orgânica. Isso aqui é um torrão. Esse torrão tem matéria orgânica aqui recém-palhada, né? Eu tenho hifas de fungo, olha aqui essa parte mais branca, e eu tenho raízes. Essas raízes que estão em decomposição formam o torrão. Então, ela também, a importância da matéria orgânica na agregação do solo. Ela agrega, né? Agregar o solo, formar os torrões. Outra importância aqui seria o humus, né? As minhocas aqui decompondo essa matéria orgânica, ajudando no processo de decomposição e formando o que a gente chama de humus, também é matéria orgânica. Então, eu tenho solos muito orgânicos, tenho matéria orgânica sobre o solo, material orgânico, eu tenho solos formando torrões e tenho que seria o mais avançado estágio de decomposição da matéria orgânica, que são o humus, né? Ciclo do carbono, todo mundo estudou isso aqui na geografia da 7ª série, né? Então, a gente só vai relembrar aqui. Então, lá na geografia, na 7ª série, todo mundo estudou. Os animais respiram oxigênio, inspiram O2 e emitem CO2 na atmosfera, gás carbônico. As plantas, através da fotossíntese, elas sintetizam o CO2 e liberam o oxigênio, né? Mas algumas plantas ainda liberam CO2 através das raízes. Essas plantas com bastante CO2, né, na forma de, principalmente de glicose, sacarose, né, são alimento dos animais que absorvem esse CO2. Quando esses animais morrem, ou seus compostos vão para o solo, através das fezes e da urina, a gente tem uma ciclagem desse nutriente. Então, o CO2, que é a principal molécula formada por carbono, ela está em várias partes, né? Então, na combustão de combustíveis fósseis. Então, quando a gente tem lá uma indústria produzindo aqui algum produto liberando CO2 para a atmosfera, o Fusquinha aqui está lá produzindo gás carbônico na queima do combustível, tudo isso vai liberar para a atmosfera. Então, tem um ciclo do carbono. O que é importante lembrar? Que durante toda a vida, durante todo o tempo, o CO2 ele foi movimentado nesse ciclo. Só que de um tempo para cá, a gente tem um aumento significativo do teor de carbono por conta do uso da terra, do uso do solo, da agricultura, basicamente. Agricultura e a pecuária. Justamente porque quando a gente tem um solo de floresta, por exemplo, um solo de mata, esse solo, o carbono ali daquela palhada, ele está ciclando, né, lentamente. Então, o CO2 está lentamente sendo liberado para a atmosfera. Quando a gente tem uma área de desmatamento, uma área de queimada, o CO2 ele é enviado para a atmosfera. E aí, se a gente pega até a década de 50 do século passado, da década de 1950, a gente tinha uma emissão de carbono mais ou menos padrão. E aí a população cresceu demais, né? A gente precisa produzir alimentos, a exploração do uso da terra cresceu, e a gente chegou aqui numa quantidade muito alta. Seria aqui próximo a 2,5 petagramas. O que é um petagrama? Um petagrama é 10 elevado a 15 gramas. Então, seria 10 com 15 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 15 com esse daqui. Então, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. Seria esse número enorme aqui, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Seria 1 quadrilhão de gramas de carbono emitido para a atmosfera por ano. Então, é muito carbono sendo emitido para a atmosfera. A gente saiu de 0,5 em 1850, no início da Revolução Industrial, e chegou aqui na Revolução Verde, né, e depois na agricultura que a gente tem hoje. Já temos caído um pouco, né, com os protocolos que são realizados, mas é muito carbono sendo mandado anualmente para a atmosfera. E aí vem efeito estufa, aí vem, né, outras características que a gente tem aí por conta do aquecimento global e tal. Então, a gente tem um aumento significativo da emissão de gases de efeito estufa e de carbono também para a atmosfera, por conta da mudança do uso da terra, né? A gente tinha uma população pequena, essa população cresceu e precisou produzir alimentos a mais pessoas. Com isso, eu tenho aqui, por exemplo, onde que são as maiores emissões de carbono. Aqui são dados de 80 a 94, né? Então, aqui, o Mean Anual Global Soil, né? CO2 Emissions, né? Emissão anual, média anual de emissão de CO2 no globo, entre 80 e 94. Países em cinza escuro aqui são países que não têm quase emissão, né? Regiões bem frias, né? Então, a gente tem aqui uma
uma área mais fria dos Estados Unidos e Canadá, parte da Europa e Ásia aqui que não tem emissão de carbono porque não produzem, né? E aí a gente tem uma maior emissão em países justamente tropicais, né? Então a gente tem países nessa região aqui que são onde mais tem o uso da terra e para a agricultura. Então a agricultura ela emite mais carbono. Professor, se a gente fosse pegar as fábricas aqui do Japão, aqui da Europa, a gente ia ter uma alta emissão. Sim, mas a gente está falando aqui de emissão por conta de uso do solo. E esses países não têm tanto porque não têm áreas agrícolas significativas. Então, aqui no Brasil, a gente tem a maior parte do Brasil, aqui nessa parte aqui, entre 1.000 e 1.200 megatoneladas, megagramas, né, que seriam toneladas de carbono por quilômetro. Então, as nossas regiões com a alta emissão, né, principalmente a região do Cerrado, região onde tem a maior produção. A Caatinga com uma alta também aqui, emissão, justamente porque são solos áridos, né, sem chuva, o carbono é degradado muito rapidamente. Regiões aqui também da Argentina e outras regiões com uma alta emissão. Mas o Brasil, de maneira geral, no Cerrado, que é o que maior interesse nosso, tem uma altíssima taxa de emissão de carbono por conta do uso do solo para suas diferentes culturas. Bem, importância da matéria orgânica. Matéria orgânica ela atua como efeito tampão. O que é esse efeito tampão? A presença da matéria orgânica no solo dificulta as alterações, tanto para cima quanto para baixo, de pH. Então, o pH ele demora mais mudar. Então, solos com alto teor de matéria orgânica, talvez a calagem dure mais tempo. Então, de um ano para o outro, o pH não altera tanto, por conta da matéria orgânica ajudando. Ajuda na agregação, ajuda na combinação com moléculas orgânicas, disponibilizando nutrientes, né? Tá aqui a disponibilização de nutrientes. Aumenta a CTC do solo. Matéria orgânica, pessoal, ela é composta por vários nutrientes, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, potássio, cálcio. Então, vários nutrientes. E na ponta da cadeia, a gente tem o que a gente chama de grupos carboxílicos e grupos fenólicos. Já falou isso numa parte da disciplina. Os grupos carboxílicos, ele tem o radical, que seriam esses nutrientes, e na ponta aqui ele tem um carbono, oxigênio e um hidrogênio. E os fenólicos, eles não têm esse carbono aqui, ele tem um radical ligado no oxigênio e o hidrogênio. Quando esse hidrogênio sai daqui da matéria orgânica, que vai causar acidez, então acidez que a gente consegue controlar, sobra carbono a carbono e uma carga elétrica negativa. Nesse de baixo sobra o radical, sobra o oxigênio e uma carga negativa. Essas cargas negativas que surgem, elas aumentam a CTC do solo. Lembra que a CTC são todas as cargas negativas do solo? Eu tenho lá o coloide, todas as cargas negativas do solo são a minha CTC. A matéria orgânica também tem capacidade de aumentar a CTC. E nos solos do Cerrado, a maior parte da CTC nos solos do Cerrado vem, vou mostrar daqui a pouquinho, da matéria orgânica do solo, isso é importante. Retenção de carbono, porque se eu não degrado o solo, esse carbono não vai para a atmosfera na forma de CO2. Aumenta a infiltração de água, né? Então aqui eu tenho efeito tampão, é uma característica química, agregação, uma característica física, combinação com moléculas orgânicas, uma característica aqui orgânica, né, biológica, CTC é química, retenção de carbono é química, disponibilidade de nutrientes é química, infiltração é física. Então tem várias funções químicas, físicas e biológicas no solo. E é isso que a gente vai falar agora. Uma delas são as funções químicas. Fonte de nutrientes. Então, a matéria orgânica, no processo de decomposição, quando a matéria orgânica decompõe, ela libera nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a matéria orgânica ela disponibiliza isso para as plantas quando ela decompõe. Aumenta a CTC do solo, poder tampão, ela controla a atividade do alumínio quando o pH está acima de 3,5 do solo. Então a matéria orgânica ela melhora muito, características químicas, né, físicas e biológicas. Reage com metais, a matéria orgânica do solo, aquelas cargas elétricas que a gente viu que surgem, ela pode se ligar com metais tóxicos, elementos tóxicos para o solo, formando o que a gente chama de ligações organominerais. Então, ela forma complexos organominerais que diminuem a
toxicidade desses elementos. Então, ela tem uma função química muito importante no solo. Características físicas. Estrutura o solo, é um agente cimentante, afeta a agregação, a aeração. Já pensou um solo com matéria orgânica? Essas raízes que a gente colhe a soja, por exemplo, as raízes ficam lá no solo decompondo. Quando chove, essa raiz apodreceu, decompôs, a água infiltra nesse caminho. Ela aumenta a infiltração de água no solo, aumenta a aeração, porque onde é que ela agregou aqui, onde ela decompôs, sobra espaços para entrar ar também, para entrar oxigenação. Então, a aeração do solo. Agente cimentante, eu mostrei aquela foto agora para vocês do torrão de solo. O torrão de solo é composto por conta da matéria orgânica do solo. Se você pegar um solo sem matéria orgânica, ele esfarela na sua mão, né? Retenção de água. A matéria orgânica retém até 5 vezes o seu peso em água. O professor Jadson leva vocês lá provavelmente deve ter levado, vocês numa propriedade lá no assentamento Vitória, que tem um organossolo. Pode ir lá na época mais seca do ano que o solo está úmido. Por quê? Porque ele tem muita matéria orgânica. Aquecimento do solo, ele mantém um padrão de temperatura do solo, por conta da cor mais escura. A gente tem no cerrado, solo sem matéria orgânica, de dia uma temperatura muito alta, de noite uma temperatura muito baixa. Isso é ruim para os micro-organismos. Quando eu tenho aqui sem matéria orgânica no solo, com matéria orgânica, eu tenho uma elevação e um resfriamento de temperatura, mas não vai até tão alto e não vai até tão baixo. Então, se aqui vai a 38 graus e aqui vai a 16, esse micro-organismo sofre. Se aqui vai a 22 e a máxima vai a 30, esse micro-organismo sofre menos, concorda? Você sai da roça lá, 35 graus e entra numa sala com ar-condicionado no 16, com 2 vezes que você sai e entra, sua garganta já reclama. Se você fica o dia inteiro numa sala com ar-condicionado no 24, seu organismo não vai reclamar tanto, né? Justamente por conta dessa variação de temperatura ser menor. Né? Então, protege o solo, resíduos orgânicos na superfície reduzem as flutuações de temperatura e a umidade e potencial de erosão. A gente vai ter no 8º período uma disciplina só sobre controle de erosão. A gente vai ver a importância da matéria orgânica. Plantio direto é palhada, é matéria orgânica em cima do solo, certo? Outras questões, erosão, redução de perdas. Quando a gente tem matéria orgânica sobre o solo, no plantio direto, a gente tem, por exemplo, redução, esse trabalho do Andrade, reduziu 95% a erosão. O trabalho do Caixeta, e não é o Daniel Caixeta, é outro, é o Robson Caixeta, ele avaliou em 69% a redução de erosão no plantio direto. Kogo e Hernani, 80%, 90% e 87% de reduções de erosão. Então, a matéria orgânica do solo, ele agrega, ele aumenta a agregação do solo, diminuindo o risco de erosão. Isso é importante. Funções biológicas, fonte de energia de micro-organismos. Então, o que as bactérias no solo, principalmente aquelas que se alimentam de matéria orgânica, elas precisam da matéria orgânica no solo para elas sobreviverem. Elas vão mineralizar a matéria orgânica, fazer o que é mineral voltar a ser orgânico, né? Mineralização. O que é orgânico voltar a ser mineral. Então, a mineralização é do orgânico para o mineral e a absorção, né, que seria aqui um processo que a gente chama de fixação, seria o processo de mineral para orgânico, quando a planta absorve. Mas, além disso, tem atividade enzimática, tem desenvolvimento da planta, né? A matéria orgânica estimula a produção de fito-hormônios e inibe a produção de compostos orgânicos tóxicos também. Então, a matéria orgânica ela tem muita importância nos nossos solos. Vamos terminando daqui a pouquinho, a gente faz um intervalo. Características dos latossolos, a gente entra nos nossos solos do cerrado. Características físicas, profundos e porosos. Vocês fizeram trincheira, vocês lembram, né? Solos bem profundos e porosos. Estrutura granular, baixa retenção de água. Características químicas, 70% é caulinita e óxido de ferro e alumínio de carga variável. Baixa CTC. Baixo conteúdo de bases trocáveis. Nossos solos são distróficos, lembra? Solos distróficos têm abaixo de 50% de saturação de base. Latossolo, vermelho, amarelo, distrófico. A maioria dos nossos solos são isso. Tem baixa saturação de base.
elevada saturação de alumínio, solos ácidos. Então, a gente sabe que os nossos solos são ruins. E a matéria orgânica do solo, como é que ela é? Né? Como é que funciona a matéria orgânica dos nossos solos do cerrado? Então, isso aqui, ó. Falei para vocês agora há pouco que o ideal seria 5%, ou 50 gramas por quilo. Isso é o ideal. Olha quantos por cento do solo nós temos acima de 50 gramas por quilo. 1%. 1% dos nossos solos seriam solos ideais. A maioria está aqui, ó, entre 21% e 25%, entre 2,1% e 2,5%, mais de 25%. A maior parte do nosso solo está aqui, ó, entre 2,1% e 3% de matéria orgânica, 3 gramas, né, 30 gramas. Então, 45% dos nossos solos são solos entre 21 e 30 gramas por quilo, solos pobres em matéria orgânica. Aqui, a maior parte da CTC vem da matéria orgânica. Olha aqui, ó. Nossos solos são ricos em caulinita, né? Óxido de ferro, alumínio. A gente não tem muita CTC por causa disso. A nossa CTC vem da matéria orgânica. Esses trabalhos aqui mostram, ó, que em solos do cerrado, entre 75% e 85% da CTC vem da matéria orgânica do solo. Tem outros solos que quase não é, ó, 20%, 17%, mas nos nossos solos do cerrado, Lopes e Heskey, os dois pesquisadores, trabalham muito tempo falando disso. Então, a gente precisa ter matéria orgânica nos solos do cerrado, senão a gente não vai ter CTC. Uma forma de aumentar a CTC nos nossos solos do cerrado é colocando matéria orgânica nesses solos. E aí a matéria orgânica aumenta a retenção de água, que pode reter até 5 vezes, melhora a retenção de solos arenosos, solos leves. Então, a matéria orgânica ela é importante em todos os tipos de solo, mas nos solos muito arenosos ela tem uma importância muito maior também, porque eu preciso ter matéria orgânica para segurar a água. No solo arenoso, a água bate, infiltra e vai embora. Se não tiver matéria orgânica, eu tenho perda de água. A água entra, infiltra e perde. Ou ela vai em erosão, né? Eu preciso ter matéria orgânica para a água ficar retida no solo, aumentar a retenção. E ela faz isso. Para a gente encerrar, aqui tem outros componentes. Então, quando fala de matéria orgânica, não é só o humus, não é só a palhada, né? Tem componente da biomassa microbiana, tem respiração, tem vários outros aqui que são importantes, né? Então, a gente pode considerar a matéria orgânica viva, que é a da fitomassa, a biomassa microbiana, a biomassa de fauna. Aí tem a matéria orgânica morta, que é o humus, a matéria orgânica dissolvida. Por exemplo, a matéria orgânica que a gente tem no Rio Negro, que a gente tem uma cor de água muito escura, é matéria orgânica dissolvida. Das folhas que teve decomposição estão lá. Então, o Rio Negro ele é escuro por conta do teor de matéria orgânica dos solos que ele tem ali para cima, né? E é tanta matéria orgânica que vira aquela cor escura, né? E aí eu vou gravar para vocês depois como que é feito tudo isso daqui, né? Essa parte de determinação em laboratório. Então, a gente utiliza hoje uma determinação que a gente chama de Walker-Black, para determinar o teor de matéria orgânica no solo. A gente não tem como determinar a matéria orgânica, a gente determina o carbono, né? Então, o teor de matéria orgânica é o teor de carbono vezes 1724, que é aquela regra de 3, né? Que a gente tem X igual a 58, Y igual a 100. Então, se eu tenho 15% de matéria orgânica, corresponde a 58%. Quanto para corresponder ao 100? Então, para facilitar essa regra de 3, tem esse fatorzinho aqui, vou mostrar depois para vocês. E aí surgem vários métodos de determinar a matéria orgânica. Inicialmente era através da água oxigenada, H2O2. Pegava a amostra de solo, botava água oxigenada, se borbulhasse tinha um tanto de matéria orgânica, né? Então o pessoal foi mudando as metodologias. Hoje, aí tem uma múfula, a gente tem uma dessa no laboratório, você pesa o solo, 4 gramas de solo, coloca na múfula aqui por 5 horas a 250 graus, depois tira e pesa. Então, se der aqui 3,8. Então, esses 0,2 gramas era considerado matéria orgânica. Aí a gente fazia a conta, né? 0,2 dividido por 4 vezes 100, aí eu ia ter aqui X% de matéria orgânica. Só que a gente já sabe que esse aquecimento não tira só a matéria orgânica, tira outras características também. Então, esse método não é mais usado.
O que é mais utilizado é o Walk Black. Vou mostrar depois para vocês como que ele é feito, né? Então, pesa uma amostra do solo, meio grama de solo. Olha a importância da amostragem. Para fazer essa metodologia, usa meio grama, 0,5 gramas. Então, se eu tenho lá 4 hectares e mandei uma amostra para o laboratório, essa amostra tem que ser representativa, porque vai usar no laboratório meio grama ali, está em cima do papel alumínio ainda. Aí tem aqui a metodologia, né? E aí existem outras, né? Carbono da biomassa microbiana, que é essa metodologia aqui, que faz no micro-ondas, né? Então, existem várias metodologias que eu vou mostrar para vocês depois, num vídeo que eu vou provavelmente deixar gravado, de como que é feito e disponibilizo para vocês, tá? Foi além do que eu imaginava, a gente ia até 8h40, já são 8h45, e aí a gente faz um intervalo agora, então, e volta daqui 10 minutinhos para a gente falar sobre a adubação orgânica e aprender a fazer as continhas, beleza? Vamos beber uma água, um café, ir no banheiro e a gente volta, tá? Vou parar de gravar e disponibilizo o vídeo daqui a pouquinho.